Amados, quanto mais entendemos a beleza e a perfeição da criação divina, mais maravilhados ficamos. Mesmo que forças contrárias à luz tenham se esforçado para impor crenças limitantes nas consciências humanas, nada pode impedir que parte da humanidade faça sua ascensão agora. Nos inúmeros textos anteriores sobre a transição planetária e a ascensão das almas, deixamos várias mensagens sobre o tema. As consciências despertas começam a expandir-se rapidamente. Isso traz um entendimento diferente da realidade vivida até aqui e todo o conhecimento inconsciente que acompanha esse fractal de alma encarnado na forma humana. Sim, estamos de fato no final de um grande ciclo planetário. Um novo tempo se aproxima, proporcionando a transição planetária, e nosso lindo planeta azul será completamente transformado. Nova Terra e nova humanidade. Todas as almas que encarnaram na forma humana neste planeta colaboraram, de certa forma, na construção dela. Muitos a herdarão por terem alcançado sua ascensão. E mesmo aqueles que terão que deixá-la deram uma parcela de si mesmos neste grandioso projeto divino. Novos tempos se aproximam e as mudanças são necessárias e inevitáveis. Mas não se deve esperar mudanças de fora para dentro. Se você contribuiu na construção da nova Terra, foi sempre com algo que já possuía dentro de si mesmo. Assim, é certo que o acabamento desta obra de arte também terá que vir por inspiração de dentro. Você é o arquiteto da nova Terra. Nunca se esqueça disso. Mas, acima de tudo, você é o arquiteto de si mesmo. Você se transformou naquilo que é hoje através da construção e execução de cada pensamento, ato ou obra por todas as centenas de encarnações neste planeta. Através das experiências vividas, você moldou sua consciência atual. E será essa consciência que determinará a frequência que possibilitará a ascensão ou não da alma de cada um. Mas antes da ascensão, precisamos ainda passar pelas últimas lições e pelos últimos aprendizados para obter a chave que abrirá o portal da quinta dimensão. São pequenos detalhes que não trarão grandes dificuldades, ao menos para aqueles que já despertaram. Lembrando sempre que, para estes, o pior já passou. O despertar traz o entendimento e a compreensão mais abrangente de cada coisa ou situação. Quanto mais se expande a consciência do desperto, maior é o entendimento do processo que se vive hoje no planeta Terra. E quanto mais as consciências se alargam, maior é a vibração e mais alta se torna a frequência do planeta todo. Começamos a entender melhor que somos todos um com a fonte, somos todos um com a natureza, somos todos um como humanidade e com a vida existente nesta casa planetária. Começamos a entender que somos muito mais amparados do que podíamos imaginar. E assim, começamos a nos transformar no novo humano da nova Terra. A transição não se dá de um momento para outro, já dissemos isso tantas vezes, mas agora, no final dela, tudo se acelera. Mesmo assim, temos a atual existência para completar ou dar o acabamento em nossa própria arquitetura, e cada um dará seu toque pessoal e intransferível em sua obra. Que momento precioso esse! Sábio é aquele que sabe aproveitá-lo. Hoje, o texto tem o propósito de trazer para todos vocês que o leem um pouco de informação que as novas consciências já conseguem absorver. Vamos falar sobre o poder da respiração consciente. A respiração é um mecanismo natural que mantém vivos
os seres neste planeta. Mas vamos falar apenas dos seres humanos. Mesmo de forma espontânea, todos respiram, pois se não o fizerem, obviamente morrem. Como é natural, o fazem de forma inconsciente. E essa é a grande diferença que trataremos no texto de hoje. Respirar conscientemente é diferente. Entender seu poder e seus benefícios só é possível à medida que a consciência de cada um se expande. Então começamos a entender por que a respiração é chamada de o sopro da vida. A vida não existiria se não houvesse a luz. E o Sol planetário traz essa luz que vem do Sol central, ou seja, da fonte. E a fonte é onde tudo se cria, e dela tudo é semeado pelos infinitos universos. Essa luz é denominada prana. Os pranas estão no espectro solar, o que pode ser comprovado através do arco-íris. Os pranas são sementes de vida? São, ao mesmo tempo, os mantenedores dessa vida em todos os confins das galáxias. Sem a luz, não haveria pranas. E para mantê-los ativos à noite, eles se misturam à água e ao ar. Por isso, os seres vivos não morrem quando o sol se põe. Visto isso, não é somente oxigênio que precisamos, mas também dos pranas. Então precisamos tomar consciência dessa composição do ar e saber aproveitá-la. Existem técnicas interessantes na prática da respiração. Posso citar aqui uma fonte importante sobre isso, que são as técnicas denominadas de respiração pranayana. Pesquisem e vejam como é fantástico. Mas você pode praticar e se aprimorar através da intuição também. Lembre-se que sua consciência começa a trazer o conhecimento inato, que já está dentro de você. A prática vai levá-lo cada vez mais fundo nesse saber. Para começar tais práticas, deixo um pouco de orientação aqui hoje. Sempre que sentir medo, ansiedade, raiva, desespero ou qualquer outro sintoma emocional, pare por 10 minutos tudo o que estiver fazendo e respire de forma consciente. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Comece a prestar atenção em sua respiração. Sinta o ar entrando em seu corpo. Inspire pelo nariz lenta e profundamente até o ponto que conseguir. Leve esse ar intencionalmente além dos pulmões, faça-o chegar até o abdômen. Depois solte pela boca de forma um pouco mais rápida que a inspiração. No início talvez não consiga a concentração total na respiração, mas com o tempo tudo vai se aprimorando. Os resultados serão sentidos cada vez mais intensamente. Essa troca de ar consciente promove a troca das energias também. Isso ocorre porque você está no comando e direciona os pranas. Os pranas são energias puras e, ao chegarem nas células do corpo, limpam as energias impuras que provocam os sintomas desagradáveis citados anteriormente. No caso de sentir dor ou desconforto físico em qualquer parte do corpo, também pode fazer o mesmo procedimento. Respire como na técnica anterior e quando os pulmões estiverem cheios de ar, envie esses pranas através das artérias sanguíneas e das veias até o ponto onde está a dor. Irrigue esse ponto mentalmente com os pranas e depois expire para fora a dor. Com a prática, você sentirá um alívio sempre que fizer isso e com o tempo aprenderá a se curar da maioria das dores. Todas as técnicas de cura são válidas, porém, o resultado não é sempre igual para todos os que as praticam. Depende do entendimento e da consciência de cada um. Depende também da confiança e da persistência. Mas as energias que os pranas trazem são sempre puras
e provenientes da fonte criadora de tudo o que há. É a providência divina oferecendo o amparo que nunca falta. Ninguém está impedido de usar tais recursos, pois são naturais, gratuitos e existem em abundância. Bom proveito. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.